Então, começamos com a professora Milene, que está com a palavra. Obrigada, Ilse. Eu gostaria de iniciar agradecendo a organização do evento, principalmente o professor Alessandro Pinzani, por ter aceito a nossa proposta de discutir feminismo e direitos humanos. A minha proposta é falar dessas reformulações feministas dos direitos humanos. É um texto, então, que está sendo construído. Qualquer crítica, sugestão será bem-vinda para futuras correções, ok? Para abordar as propostas feministas de reformulações dos direitos humanos, nós precisamos antes conhecer quais são as principais críticas que são endereçadas, às abordagens baseadas em direitos humanos. Eu gostaria de ressaltar que, apesar de todas essas críticas, eu vou estar aqui defendendo que muitas feministas vão considerar importante a forma como a linguagem dos direitos humanos pode ser usada para promover algumas das questões defendidas pelas mulheres. Então, numa primeira parte eu vou apresentar essas críticas, e numa segunda parte eu vou apresentar, então, o que é entendido como reformulação feminista dos direitos humanos, e vou tentar apresentar a proposta das capabilidades da Marta Nussbaum para tentar dar alguma resposta a essas críticas que são apresentadas, então, pelas teóricas feministas. Então, eu passo a leitura do texto. De modo geral, as teorias éticas e políticas baseadas em direitos humanos são fortemente criticadas por duas posições feministas principais. Pela ética do cuidado, um modelo de teoria ética que valoriza o caráter da pessoa e os relacionamentos baseados no cuidado. Pelas juristas feministas, que denunciam os sistemas jurídicos e o escopo dos direitos humanos por incorporar atitudes patriarcais e defender estruturas sociais opressivas. A preocupação principal da ética do cuidado diz respeito ao modelo de ser humano adotado por teorias que abordam os problemas morais em termos de direito e justiça. Esse modelo apresenta o ser humano como um agente isolado, que geralmente faz julgamentos éticos racionais autointeressados. Ao contrário, o modelo feminino de moralidade reconhece fatores como os relacionamentos, o contexto em que os indivíduos se encontram e as diferenças que podem ser traçadas entre eles, e considera esses elementos importantes para influenciar os tipos de decisões éticas e políticas que podem ser tomadas. Ao criticar os pressupostos de concepções liberais de justiça e direitos, Eva Kittel observa criticamente que o liberalismo construiu uma igualdade para os chefes de família, então o considerou como um indivíduo que é independente e pode agir em seu próprio nome. Ela argumenta que isso cria a ilusão de que as dependências não existem, que a sociedade é composta de indivíduos livres e iguais que se unem para formar associações, enquanto que, de fato, a cooperação social é requerida como uma condição prévia para os que não são independentes. Todos nós somos ou seremos dependentes de outros por algum período em nossas vidas. Tais dependências fazem parte da vasta rede de relações que constituem os laços centrais e essenciais da vida social humana. A ênfase dada às relações de cuidado entre as pessoas parece ir contra a moral de justiça e dos direitos que considera os indivíduos isoladamente e prioriza os seus direitos e posses. Neste sentido, as feministas alegam que, dependendo de como os direitos forem entendidos em termos de prioridade, eles podem sustentar situações de confronto ao invés de construção. Considere, por exemplo, a concepção de direitos como trunfos, apresentada por Ronald Dworkin. Para ele, os direitos possuem um tipo de prioridade, uma característica de sobreposição, isto é, de ultrapassar outras considerações morais, tais como os benefícios sociais e econômicos mais amplos que uma sociedade pode ter. Os direitos humanos teriam essa característica de serem inalienáveis. A ideia de que os direitos individuais não podem ser ignorados em face de outras preocupações ou sacrificados para alcançar outros fins ou propósitos, sejam lá quais forem as consequências e benefícios que poderiam advir. Um direito individual, então, nos termos de Dworkin, pode passar por cima de razões que justificam outros cursos de ação para garantir interesses públicos. É importante destacar que as feministas socialistas também compreendem os seres humanos como seres sociais, ao invés de indivíduos isolados, e criticam os direitos por promoverem um certo tipo de egoísmo. Baseadas no pensamento de Karl Marx, elas enfatizam que os direitos se desenvolveram historicamente para atender às exigências burguesas de proteção da propriedade em detrimento da comunidade. Marx não necessariamente criticou a ideia de que as pessoas podem ter direitos,
Ele defendeu que as pessoas devem ser livres de certas restrições para alcançarem o florescimento humano. Assim, ele critica o conceito de direitos que surgiu das condições da sociedade burguesa liberal, pois promoviam o egoísmo, a competição e não a cooperação nas sociedades capitalistas. Consequentemente, os direitos naturais, que focam principalmente nas liberdades negativas, a liberdade de não interferência, são meios insuficientes para alcançar a emancipação humana. Marx estava preocupado com o modo com que os trabalhadores do capitalismo eram oprimidos, alienados e restringidos de realizar seus interesses e desejos próprios. As socialistas feministas compartilham essas críticas, mas vão além ao mostrar como as mulheres são oprimidas por serem mulheres, não só enquanto fazem parte dessa classe trabalhadora. A segunda fonte de críticas às teorias dos direitos humanos advém das juristas feministas. Elas questionam a defesa dos direitos humanos por não levar em conta os diferentes riscos enfrentados pelas mulheres. Por exemplo, questões como a escolha reprodutiva, a violência doméstica e o tráfico de mulheres e meninas para o trabalho sexual não têm lugar de destaque nos primeiros documentos e tratados de direitos humanos. No artigo Are Women Human?, Catherine McKinnon apresenta algumas reflexões sobre os 50 anos de publicação da Declaração Universal dos Direitos Humanos e considera que as mulheres ainda são tratadas como coisas e não como seres humanos. Eu vou citar um trecho desse artigo. Então ela começa: se as mulheres fossem humanas, seríamos uma safra lucrativa enviada da Tailândia em contêineres para bordéis de Nova York? Será que seríamos escravas sexuais reprodutivas? Nossos órgãos genitais seriam cortados para nos purificar? As partes do nosso corpo são sujas para nos controlar, nos marcar e definir nossas culturas? Seríamos impedidas de aprender a ler e a escrever? Se as mulheres fossem humanas, teríamos tão pouca voz nas deliberações públicas e no governo dos países onde vivemos? Será que estaríamos escondidas atrás dos véus e presas nas casas, apedrejadas e baleadas por recusá-los? Seríamos sexualmente molestadas em nossas famílias? Seríamos estupradas no genocídio para aterrorizar, expulsar e destruir nossas comunidades étnicas? Estupradas novamente naquela guerra não declarada que acontece todos os dias em todos os países do mundo, no que é chamado tempo de paz? E se fôssemos humanas, será que nada seria feito quando essas coisas acontecessem? Fim de citação. Infelizmente, essas perguntas ainda ilustram as injustiças específicas que as mulheres enfrentam, além daquelas que compartilham com os homens. Algumas mulheres são atingidas pela dupla penalização. Elas sofrem as mesmas injustiças que atingem sua comunidade, a saber, pobreza, falta de saúde ou conflitos, mas também podem sofrer a exploração e opressão adicional por serem mulheres. McKinnon também argumenta que a teoria e a aplicação dos direitos humanos excluem as mulheres por não reconhecer que a ocorrência da violência sexual e desrespeito aos direitos reprodutivos são violações dos direitos humanos. Baseando-se em relatos de atrocidades cometidas contra muçulmanas e croatas durante campanhas sérvias de limpeza étnica na antiga Iugoslávia, McKinnon demonstra como as agressões contra as mulheres tornaram-se instrumento de guerra e genocídio. As mulheres do mundo inteiro são estupradas por causa do seu gênero ou de sua identidade étnica ou religiosa. Estimativas da ONU calculam que 500 mil mulheres foram estupradas no genocídio de Ruanda em 1994 e 50 mil mulheres durante os conflitos dos Balcãs nos anos 90. Somente nas últimas décadas, o direito internacional reconheceu o estupro como um crime de genocídio e um crime contra a humanidade, respectivamente no Tribunal Criminal Internacional para Ruanda, em 1999, e para a antiga Iugoslávia, em 1993. Os julgamentos de Nuremberg não processavam esse crime. Eu gostaria de mencionar, então, neste momento, alguns dados sobre estupro no Brasil. De acordo com o 11º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, que foi publicado agora em 2017, a cada 11 minutos, um estupro ocorre no país. Em 2016, 50 mil pessoas foram estupradas, sendo 89% desse número mulheres. A taxa de condenação corresponde a 1% dessas ocorrências. Organizações globais, como a Anistia Internacional, já afirmaram que o governo brasileiro é incapaz de respeitar, proteger e cumprir os direitos humanos de mulheres e meninas, conforme consta no relatório O Estado dos Direitos Humanos no Mundo em 2016 e 2017. Em maio de 2016, o governo federal interino extinguiu o Ministério das Mulheres, de Igualdade Racial e Direitos Humanos,
e reduziu uma secretaria, uma parte do Ministério da Justiça, o que causou um corte significativo dos recursos e programas dedicados a salvaguardar os direitos das mulheres e meninas. A Lei Maria da Penha completou, em 2016, uma década de existência, mas uma série de estudos durante o ano de 2016 e 2017 mostrou que a violência letal contra as mulheres aumentou 24%. Segundo a Anistia Internacional, nesse mesmo documento, o governo brasileiro falha em implementar essa lei com rigor, e por isso a violência doméstica e a impunidade continuam amplamente difundidas. Finalmente, o documento afirma que a combinação desses fatores confirma, cito uma parte então desse documento, que o Brasil é um dos piores países da América Latina para se nascer menina, em especial devido aos níveis extremamente altos de violência de gênero e gravidez na adolescência, além das baixas taxas de conclusão de educação secundária. Uma outra crítica feminista aponta que uma maneira de dominar o corpo das mulheres se dá através do controle das relações sexuais e da reprodução. Isso pode acontecer em dois níveis, né? No nível micro, esse controle acontece dentro da família. Então, a mutilação genital feminina é realizada em vários países, como sendo um método de controle da sexualidade. Em muitas outras culturas, as mulheres ainda são proibidas de sair de suas casas, desacompanhadas, e se uma gravidez indesejada ocorrer, a responsabilidade geralmente recai sobre a mulher. No nível macro, o controle de liberdade reprodutiva e sexual das mulheres se dá através de leis que proíbem a contracepção e o abortamento. Algumas medidas de controle populacional também podem ser exemplos desse tipo de dominação. No debate sobre a questão do aborto, as feministas ativistas pró-escolha fazem a defesa dos direitos reprodutivos como sendo direitos humanos. Os direitos reprodutivos compreendem, basicamente, os direitos que dizem respeito ao controle do corpo da mulher, a saber, o direito à contracepção, o direito de escolher o momento certo para se reproduzir e o direito de realizar a interrupção da gravidez e o direito à proteção à integridade corporal. Dados fornecidos pela Organização Mundial da Saúde mostram que cada vez mais tribunais e organizações internacionais nacionais de direitos humanos recomendam a legalização do aborto e atendimento médico a mulher em situação de abortamento com vistas a proteger sua vida, sua saúde e em caso de estupro. No Brasil, alguns estudos têm mostrado que a legislação utilizada para proibir o aborto não diminui a sua prática e força as mulheres pobres a realizar procedimentos inseguros em clínicas clandestinas por profissionais sem qualificação. Consequentemente, as leis que criminalizam o aborto não protegem as mulheres e acabam interferindo nos direitos à liberdade, à vida e à segurança pessoal. Outra crítica realizada destaca que as violações dos direitos humanos muitas vezes ocorrem em casa, nas mãos de membros da família, portanto, na esfera privada da vida familiar. Susan Moller-Okin denuncia que essas violações são justificadas por apelos a normas culturais ou religiosas. Os abusos cometidos contra as mulheres dentro das famílias podem não ser reconhecidos como violações de direitos humanos. Por exemplo, a escravidão é reconhecida como sendo uma violação de direitos humanos, mas em alguns lugares do mundo, muitas de suas manifestações seriam consideradas um comportamento normal e culturalmente apropriado. A partir disso, Okin argumenta que muitas teorias políticas falham em não levar em consideração as injustiças estruturais que ocorrem em certas instituições da sociedade. Por exemplo, a família, que fomenta diferenças de poder dentro de determinados grupos e as injustiças de gênero. Isso tem levado muitas feministas a defender que o direito à privacidade do lar e da família precisa de qualificações para promover a proteção das mulheres dentro de casa. Então, eu passo para a segunda parte do texto, em que eu apresento essas reformulações feministas dos direitos humanos. As críticas apresentadas anteriormente não podem levar à conclusão de que as feministas recusam totalmente a defesa dos direitos humanos. Virginia Held sugere que os direitos humanos devem ser reformulados com uma outra estrutura para garantir que certas injustiças não sejam negligenciadas. As críticas feministas, então, poderiam ser interpretadas de três modos: como exigências para reformular os sistemas de direitos existentes, como apelos para reconstruir os conceitos de direitos e recomendações morais para limitar o alcance da lei ao seu domínio apropriado. De acordo com Held,
A jurisprudência feminista tem contribuído com análises detalhadas e reformulações sobre o que exige a igualdade de direitos. Elas examinam quando as diferenças entre homens e mulheres ou as diferenças entre as próprias mulheres devem ser levadas em consideração. As reformulações visam mostrar o que a igualdade de tratamento pode exigir de pessoas diferentes em aspectos importantes. O alcance da igualdade pode requerer ações positivas, incluindo ações governamentais, ao invés de meramente ignorar as diferenças. Por exemplo, a defesa do direito de licença maternidade ou paternidade, de assistência aos cuidados infantis e programas de ação afirmativa combinam tanto o reconhecimento da igualdade quanto das diferenças. Além de serem reformulados, os direitos precisam ser reconceitualizados como sendo não ideais. Ao invés de conceber os direitos como pertencentes a um sistema de direitos e liberdades desenvolvidos para um mundo ideal de justiça perfeita, devemos pensar que eles refletem a realidade social e são capazes de diminuir a opressão e injustiças reais. Isso implica reexaminar e repensar a distinção público-privado que, historicamente, reservou às mulheres um espaço privado preocupado com a organização e economia doméstica, excluindo-as das decisões da esfera pública ou subordinando-as nesse espaço. Há uma ampla concordância de que essa concepção tradicional é insatisfatória. Em muitos lugares, as mulheres restringem suas atividades, pois elas estão sujeitas à violência, e porque o âmbito público do direito falha em protegê-las. Helda assegura que a ética do cuidado deixa claro quais atividades devem ser levadas em consideração ao se pensar a relação entre direitos e igualdade. De acordo com ela, a ética do cuidado pode ser defendida como um modelo aperfeiçoado, tanto para mulheres quanto para homens, e pode ser incorporada juntamente com a ética da justiça em qualquer sistema moral. Por isso, não devemos apresentar os direitos como elementos que defendem apenas a individualidade. Os direitos poderiam ser revisados e reconstruídos para incluir as preocupações com as relações e cuidados dos outros. Essa é a proposta apresentada por Carol Gold, que apresenta a seguinte formulação para definir os direitos humanos. Ela diz o seguinte: os direitos humanos são sempre direitos dos indivíduos, baseados em suas exigências válidas, condições para suas atividades. Mas os indivíduos somente têm esses direitos em relação a outros indivíduos e instituições sociais. O direito é, neste sentido, um conceito intrinsecamente relacionado. Então, sendo assim, os direitos não podem ser estabelecidos sem o reconhecimento do ser humano como um ser relacional. Filósofas liberais feministas também consideram as ideias sobre racionalidade, contexto, proximidade, relação e procuram reformar e suplementar a estrutura dos direitos humanos. Martha Nussbaum defende um feminismo liberal e acredita que as mulheres podem ser protegidas através de valores universais. Ela rejeita as objeções do relativismo cultural e admite que muitas das injustiças contra as mulheres são estruturais e institucionalizadas em determinadas sociedades. No livro Woman and Human Development, ela defende que as mulheres carecem de apoio para levar vidas que são totalmente humanas. Essa falta de apoio é frequentemente causada por elas serem mulheres. Assim, cita Nussbaum, mesmo quando vivem em uma democracia constitucional, onde são iguais em teoria, elas são, na realidade, cidadãs de segunda classe. As mulheres que fazem parte de culturas patriarcais podem ter preferências adaptativas, isto é, seus desejos e preferências se adequam ao que está disponível na sociedade. Elas vão internalizar o papel de pertencer a uma segunda classe e dizer que essa posição de injustiça está correta, que é natural na sua cultura e adequada às suas expectativas e desejos. Assim, Nussbaum sugere aplicar medidas universais, tais como a sua teoria das capabilidades, em diferentes contextos, e enfatiza que se deve assegurar as capabilidades através dos direitos humanos. Em alguns artigos e livros, Nussbaum tem apresentado sua perspectiva das capabilidades aplicada aos direitos humanos. Ela admite que o fundamento comum da abordagem das capabilidades e dos direitos humanos é a ideia de que todas as pessoas têm algumas titularidades centrais e que a sociedade tem um dever básico de respeitar e dar apoio a esses elementos. E caracteriza sua teoria como um tipo de abordagem de direitos humanos. Para entender essa posição, vamos apresentar rapidamente a lista das capabilidades, então, que, segundo ela, dizem respeito a possibilidade, então, ao que seria necessário ao florescimento humano.
As capabilidades, elas não são apenas instrumentos para outras atividades, mas possuem valor em si mesmas, né, tornando a vida plenamente humana. Então, começa essa lista, né, com a capabilidade da vida, em segundo lugar, a saúde corporal, terceiro, integridade corporal, que é liberdade de movimento, sem medo de sofrer agressão, inclusive agressão sexual ou violência doméstica, e ter oportunidade de fazer escolhas reprodutivas, sentidos, imaginação, pensamento, as emoções, razão prática, nível de acordo com a sua concepção de vida boa, a filiação, que vai incluir, então, a amizade e o respeito. O respeito, então, ela menciona que seria, diga respeito a ter as bases sociais de auto-respeito e não humilhação, ser capaz de ser tratado como um ser digno, cujo valor é igual aos dos outros. Isso inclui disposições de não discriminação com base em raça, sexo, orientação sexual, etnia, casta, religião, origem nacional, capabilidade com as outras espécies, diversão e, finalmente, o controle de seu ambiente, que vai incluir a participação política e ter propriedade material e emprego. Há duas relações bastante diferentes que as capabilidades têm com os direitos humanos, tradicionalmente reconhecidos. Primeiro, há algumas áreas em que a melhor maneira de pensar sobre os direitos humanos é compreendê-los como capabilidades combinadas, para funcionar de várias maneiras. As capabilidades combinadas são definidas como capabilidades internas combinadas com condições externas adequadas para o exercício de uma função. Os direitos à participação política, à liberdade religiosa, à liberdade de expressão e ao trabalho são todos melhor entendidos como capabilidades combinadas. E aí ela diz, em suma, garantir um direito a um cidadão nessas áreas é colocá-lo em uma posição de capabilidade de prosseguir com a escolha dessa função, se assim o desejar. A capabilidade, não o funcionamento, é o objetivo político. Ela deve ser, então, o objetivo por causa da grande importância que a abordagem atribui à razão prática, como um bem que abarca todas as outras funções. Se o próprio funcionamento fosse o objetivo das políticas públicas, a posição liberal poderia julgar corretamente que estamos impedindo muitas escolhas que os cidadãos podem fazer de acordo com suas próprias concepções de bem e talvez violando seus direitos. Há uma segunda maneira de relacionar os direitos humanos com as capabilidades. Então, quando dizemos que o ser humano tem o direito a algo, mesmo quando suas circunstâncias, obviamente, não garantem tal direito, estamos, então, usando o termo direito apenas em virtude de ser humano, e, nesse sentido, ela vai explicar que a ideia de direito humano seria anterior à capabilidade e um fundamento para a garantia dessa capabilidade. Para Nussbaum, os direitos humanos usados nesse sentido assemelham-se às capabilidades básicas, a saber, a base necessária para desenvolver uma capabilidade mais avançada. Por outro lado, quando dizemos que as pessoas de um determinado país têm o direito de exercer a liberdade religiosa, por exemplo, o que normalmente queremos dizer é que essa exigência urgente e justificada está sendo atendida, que o Estado responde à exigência que se tem apenas em virtude de serem humanos. Então, é nesse sentido que as capabilidades e os direitos devem ser vistos como equivalentes, pois as capabilidades combinadas são os objetivos do planejamento público. Compreender os direitos humanos em termos de capabilidade é uma abordagem útil para entender que o que está incluído na garantia dos direitos envolve muito mais do que simplesmente colocá-los no papel. Dois direitos específicos, então, eu gostaria de analisar a partir dessa teoria das capabilidades. Em muitos países, as mulheres têm o direito de participação política, o direito de votar e ser votado, conforme o artigo 21 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, sem realmente ter esse direito no sentido de capabilidade. No Brasil, as mulheres possuem o direito de voto desde 1932, mas isso não significa que elas possuem participação e representação iguais. O que constatamos é uma resistência à presença da mulher na política, pois ela encontra obstáculos dentro dos próprios partidos e na sociedade. Apesar das determinações legislativas que garantem 30% da candidatura do sexo feminino e de constituir mais de metade da população eleitoral brasileira, as mulheres ainda não possuem representação proporcional. Dados fornecidos pelo Tribunal Superior Eleitoral, um cruzamento então do projeto Mulheres Inspiradoras, Banco Mundial, ONU e TSE, mostram que o Brasil ocupa a posição 161 no ranking de 186 nações no quesito de participação feminina no parlamento,
sendo o último lugar no continente americano. Em 2017, as mulheres eram apenas 10,5% dos deputados federais em exercício. Em nossa história, apenas uma mulher foi eleita presidenta. E atualmente, com exceção de Roraima, todos os estados são governados por homens. Consideremos agora o direito humano ao trabalho, estabelecido no artigo 23 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que diz o seguinte: toda pessoa tem o direito ao trabalho, todos têm direito, sem discriminação alguma, a salário igual por trabalho igual. Atualmente, temos acompanhado no Brasil a posição de um candidato presidenciável que defende exatamente o oposto, né, ao que está estabelecido na declaração e na própria CLT, que garante a paridade de salários, né, porque ele defende que mulher deve ganhar um salário menor porque engravida. O mais assustador é que dados também apresentados pelo estudo Estatísticas de Gênero do IBGE, publicado em março de 2018, comprovam que as mulheres trabalham em média 3 horas por semana a mais do que os homens, combinando trabalhos remunerados, afazeres domésticos e cuidados de pessoas. Mesmo assim, e ainda contando com um nível educacional mais alto, elas ganham em média 76,5% do rendimento dos homens. Isso não corresponde ao que é ter um direito ao trabalho em termos de capabilidade. As mulheres que podem pensar em trabalhar fora de casa, mas que serão sistematicamente impedidas de ter inserção no mercado de trabalho, porque precisam se dedicar ao cuidar de pessoas ou a afazeres domésticos, ou porque não terão remuneração igual, não desfrutarão realmente do direito ao trabalho. Portanto, não podemos dizer que as mulheres têm direitos iguais, quando, na verdade, não têm a capacidade para funcionar como iguais. Finalmente, Nussbaum reconhece que precisamos da linguagem dos direitos humanos, mesmo que se adote a teoria das capabilidades. Então, eu vou citar aqui 3 considerações que ela faz para terminar a minha fala. A linguagem dos direitos humanos desempenha papéis importantes no discurso público, apesar de suas características insatisfatórias. Primeiro, a linguagem dos direitos nos lembra que as pessoas têm exigências justificadas e urgentes de certos tipos de tratamento, não importando o que o mundo faz sobre isso. Esse papel é similar ao papel das capabilidades básicas, mas não há dúvida de que se pode reconhecer as capabilidades básicas das pessoas e ainda assim negar que isso implica a defesa de direitos no sentido de reivindicações justificadas. Sabemos que essa inferência não foi feita por grande parte da história. Assim, a linguagem dos direitos tem um apelo maior do que o das capabilidades básicas, pois diz que conclusões normativas podem ser extraídas. Segundo, quando falamos de direitos garantidos pelo Estado, a linguagem dos direitos coloca grande ênfase na importância e no papel básico disso. Afirmar uma lista de direitos humanos significa um conjunto urgente de funções, apoiado por um senso de uma exigência justificada que todos os seres humanos têm sobre tais coisas, em virtude de serem humanos. Terceiro, a linguagem dos direitos é valiosa por causa da ênfase que coloca na escolha autônoma das pessoas para aproveitar certas oportunidades. A linguagem das capabilidades foi projetada para mostrar que existe uma grande diferença entre forçar as pessoas a ter um determinado funcionamento e deixar que elas escolham o funcionamento de acordo com o que elas consideram valioso. A linguagem dos direitos, então, nos ajuda a dar ênfase a esse fato importante, que o que se deve pensar como referência é a escolha autônoma das pessoas para aproveitar certas oportunidades. Ok, obrigada.